tudo bem? Estou dando início a mais uma videoaula de teoria musical com ênfase em prática instrumental. Nós iremos falar apenas referente às figuras de ritmo, tá? As figuras que nós usamos para poder tocar as músicas, que são chamadas também de escrita musical. Neste contexto, nós iremos passar referente às figuras, tá? Valores, formas e tempos, né? Porque o que acontece? Cada figura ela tem uma forma e ela pode ter vários tempos diferentes. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu pegar uma figura que é a mais conhecida, que é a semibreve, que é este círculo aqui. O que acontece? Todo mundo vira e fala assim, semibreve vale 4 tempos. Opa, isso é errado. Eu nunca posso falar que uma figura tem determinado valor sem antes eu ter visto qual é a fórmula de compasso. Tá? A fórmula de compasso é o que determina qual será o valor de cada figura constante no compasso. Tá ok? E aí nós iremos estudar não só as figuras, como também a fórmula de compasso, que é os mais simples, que é o binário, ternário e quaternário. Eu irei passar nessa videoaula apenas aqueles compassos que nós mais usamos, tá? Que é o compasso 2x4, 3x4 e 4x4. Irei falar também referente aos outros, né? Mas o nosso foco agora, de imediato, é referente apenas a essas 3 fórmulas de compasso. Tá? Dando início, eu irei mostrar para vocês a tabela, tá? A tabela de figuras, que é essa aqui. Então, ó, nessa tabela aí, o que eu tenho ali? Ó? Qualidade, a primeira coluna, segunda coluna, nome da figura, terceira coluna, figura positiva e quarta coluna, figura negativa. O que acontece? Cada figura tem um número, que esse número ele indica a qualidade da figura e não o tempo, tá? Não confunda tempo com qualidade, tá ok? Por exemplo, eu tenho lá qualidade 1, semibreve, o desenho da semibreve e a pausa referente à semibreve, tá? Ela é um chapéuzinho de cabeça para baixo, tá? Eu vou mostrar depois em forma de desenho fora da pauta para vocês terem uma noção de como que ela fica. É uma pausa que fica pendurada, tá ok? Aí o que acontece? Foi o que eu acabei de falar. Algumas pessoas viram e falam que a semibreve vale 4 tempos. Errado. Depende da fórmula de compasso. Então fica com isso bem gravado em sua memória. Anota, a figura não tem valor se eu não tiver nenhuma fórmula de compasso. Continuando. Qualidade 2 é a mínima. Aí está o desenho da mínima e a pausa da mínima. É o contrário da pausa da semibreve. A pausa da semibreve fica pendurada na 4ª linha. E a pausa da mínima, ela fica em cima, tá? Ela fica em cima da 3ª linha. Figura de número 4 é a semínima. Nós temos aí o desenho da semínima e a pausa da semínima. É a única pausa que difere das outras, tá, gente? Figura de número 8, que tem a qualidade 8, é a colcheia. Aí nós temos o desenho da colcheia, com seu chamado de colchete, né? Tem um colchete. E a pausa da colcheia, que parece um 7. Depois, a qualidade 16, nós temos a semicolcheia. Temos aí o desenho da semicolcheia com 2 colchetes. Temos a pausa da semicolcheia também com 2 colchetes. Depois a figura com a qualidade 32, é a fusa. Nós temos o desenho da fusa com 3 colchetes. A pausa também tem 3 colchetes. E para finalizar, a figura de número 64, qualidade 64, que é a semifusa. Ela tem 4 colchetes e a pausa também tem 4 colchetes. Então, se o professor precisa decorar o nome dessas figuras, eu vou falar muito o nome dessas figuras, é bom, tá? É bom, é bem tranquilo para poder decorar. E assim, você sabendo, pegue um número, que é a qualidade, pegue a figura,
o nome da figura, que fica mais fácil. E memorize o desenho. Por exemplo, figura de número 1, semibreve, desenho da semibreve. Figura de número 2, mínima, desenho da mínima. Figura de número 4, semínima, desenho da semínima. Figura de número 8, colcheia, desenho da colcheia. Figura de número 16 é a semicolcheia, desenho da semicolcheia. Figura de número 32 é a fusa, desenho da fusa. Figura de número 64 é a semifusa, o desenho da semifusa. Tá? Então, assim, é bom que a gente saiba, porque às vezes a gente está tocando uma música, se esbarrou ou errou alguma coisa, a pessoa, o maestro, ou quem quer que esteja na frente, vai falar assim: fulano, você errou a divisão aí, ó. Tem 2 colcheias para você tocar. Se você não souber o que quer dizer isso, como que você vai encontrar o que a pessoa está falando? Né? Então, assim, é bom que a gente saiba para não passar vergonha, tá? Essa figura não, faz ela mais rápido, quer dizer, faz 2 colcheias, não, faz semicolcheia, aí tá escrito semicolcheia, você está fazendo colcheia. Né? Então a gente tem que saber o nome da figura para ficar mais fácil a gente poder identificar. Toda figura positiva e negativa tem um número correspondente, que foi o que eu falei, que é aqueles números que vêm à esquerda, né? No início lá do nosso quadro. Então, assim, é bom que a gente saiba, porque lá na frente nós iremos precisar saber destes números, ok? Este número colocado à esquerda da figura, ele não refere-se a tempo, tá? Ele não refere-se a tempo, e sim a qualidade da figura, tá? Ele é a qualidade da figura. Tempo é outra coisa, tá? Então ele é a qualidade. Então grave isso. Qualidade da figura pode ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64, ok? Então continuando. Com este número é que nós iremos identificar qual será a figura que irá valer um tempo em cada compasso. Professor, mas como assim? O que acontece? Lembra que eu falei da fórmula de compasso? Então eu irei apresentar para vocês agora a fórmula de compasso para que a gente possa inserir essas figuras gradativamente em cada compasso, para a gente ver na prática como que funciona. Então vamos lá? Não sei se vocês observaram, em alguns exercícios a gente acaba colocando o desenho da figura e a haste, né, que é este pauzinho, às vezes ela está para cima ou às vezes ela está para baixo. Então o que acontece? A colocação da haste, ela depende da clave, e ela depende de qual posição que a nota está na pauta. Tá? Então ela pode ficar a haste pode ficar para cima ou a haste pode ficar para baixo, dependendo da posição que ela ocupa na pauta, tá? Isso aí é uma estética musical, tá? Para formalizar, para formatar, na verdade, formatar a escrita musical, para ficar sempre do mesmo jeito, tá, ok? Não altera o valor, tá? Se a haste estiver para cima ou se a haste estiver para baixo, não altera, o valor da figura continua sendo o mesmo. Porém, em relação à estética musical, fica errado, tá, ok? O que acontece? Cada figura dessa, ela vale o dobro, preste atenção, cada figura vale o dobro da seguinte. Se eu começo com a semibreve, a figura que vem depois da semibreve não é a mínima. Então o que acontece? A semibreve vai valer o quê? 2 mínimas. Tranquilo. A mínima, qual que é a seguinte? É a semínima. Então a mínima vale 2 semínimas. A semínima, qual que é a figura que vem depois da semínima? É a colcheia. Então a semínima vale 2 colcheias. Eu não estou falando em relação a tempo, tá? Tempo ainda não. Eu estou falando em relação a valor. Iremos falar agora referente a valor comparativo, tá? Como que funciona? Uma semibreve, ela vale 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias, ou 32 fusas, ou 64 semifusas. Isso aí, professor, mas eu preciso saber disso? Precisa, lógico que precisa, porque, por exemplo, se eu sei que a semibreve ela preenche sozinha um compasso, quando eu for dividindo, eu preciso saber qual a quantidade de figuras que eu irei poder colocar para poder substituir a semibreve.
Por exemplo, eu quero no compasso tal que tenha que eu divida a semibreve por 4. Eu preciso saber quais serão as figuras que eu irei colocar para substituir a semibreve, tá? Então eu já sei que uma semibreve eu tenho 2 mínimas, ou 4 semínimas, ou 8 colcheias, ou 16 semicolcheias, ou 32 fusas, ou 64 semifusas. A mínima, ela vale... Vocês lembram... recapitulando. Vocês se lembram que eu falei que cada figura vale em tempo o dobro da seguinte? Então, se eu falar que uma semibreve, que a próxima figura, né? Depois da semibreve, a próxima figura é a mínima, eu não preciso de... A semibreve, ela não vale o dobro da mínima. Então, eu preciso de 2 mínimas para ter uma semibreve. Se eu preciso de ter 2 mínimas para ter uma semibreve, logo a semínima, eu vou precisar de ter 4 semínimas para ter uma semibreve. Professor, mas como o senhor chegou nesse raciocínio? Presta atenção. A semibreve, eu preciso de 2 mínimas para ter uma semibreve. Quantas semínimas, presta atenção na pergunta, quantas semínimas eu preciso ter para ter uma mínima? Não é 2? Por quê? A semínima não vale em tempo metade da mínima. Ou vice-versa, né? A mínima não vale o dobro da semínima. Então, gente, eu só vou acrescendo, eu só vou aumentando, tá? Então, assim, serve para todo o quadro de valor comparativo. Exemplo, uma mínima vale 2 semínimas, ou 4 colcheias, ou 8 semicolcheias, ou 16 fusas, ou 32 semifusas. A semínima vale 2 colcheias, ou 4 semicolcheias, ou 8 fusas, ou 16 semifusas. A colcheia vale 2 semicolcheias, ou 4 fusas, ou 8 semifusas. A semicolcheia vale 2 fusas, ou 4 semifusas. E a fusa vale 2 semifusas. Tá? Então, assim, essas figuras, o que eu falei aqui, não foi em relação a tempo, foi em relação a valores, tá? Valores, tá? Porque eu vou usar esses valores em qualquer fórmula de compasso, ok? Lembrando que a figura, ela não tem um valor determinado sem que eu tenha a fórmula de compasso. Creio eu que isso já tenha ficado bem claro para vocês, correto? Então vamos lá. Nós iremos trabalhar hoje com os compassos binário, ternário e quaternário. O nome já diz, né? Binário vem de 2, ternário vem de 3 e quaternário vem de 4. Então, o que acontece? A fórmula de compasso, ela é composta por 2 números, o número superior e o número inferior. O número superior, ele indica a quantidade de tempo, tá? Presta atenção. O número superior, ele indica a quantidade de tempo que teremos em cada compasso. O número inferior, ele indica a qualidade da figura, que valerá um tempo neste compasso. Lembra que eu falei com vocês da qualidade das figuras, que a gente tinha que guardar aqueles números porque iríamos precisar na frente? Então, exatamente, estamos precisando deste número agora. Por exemplo, se eu falo 2 por 4, eu vou lá na tabela e olho qual que é a figura de número 4. Ah, a figura de número 4 é a semínima, professor. Então tá. Então, cada semínima no compasso 2 por 4, ela vale um tempo. E o 2, eu preciso de 2 figuras de um tempo para fechar o compasso, né? Professor, mas como assim? Presta atenção aqui, O número de cima, ele indica a quantidade de tempos. Se é 2, é 2 tempos. Se é 3, é 3 tempos. 4 é 4 tempos e assim sucessivamente. Então eu falei que o número superior é 2. Então são 2 tempos em cada compasso. Beleza. E eu falei que o número de baixo é 4 e ele refere-se a quem? A semínima. Então, cada semínima vale um tempo. Então, se cada semínima vale um tempo, quantas semínimas eu preciso para preencher um compasso? Pensando, 2 semínimas. Eu preciso de 2 semínimas para preencher esse compasso. Por quê? A semínima vai valer um tempo neste compasso,
correto? Foi isso que eu falei, não foi? Então, se ela vale um tempo, eu tenho que ter 2 tempos em cada compasso, eu preciso de 2 semínimas, correto? A figura que vem antes da semínima é quem mesmo? É a mínima, não é? A mínima, ela não vale o dobro da semínima? Então, se eu colocar uma mínima no próximo compasso, eu fechei todo este compasso? Fechei sim. Eu fechei todo este compasso. Por quê? Porque a mínima, ela vai valer aí, neste caso, 2 tempos. Professor, mas o senhor falou que as figuras não têm valor? Quando eu não tenho a fórmula de compasso. Agora eu já tenho. Eu já passei para vocês, que é 2 por 4. Quer dizer, então são 2 tempos em cada compasso. Então agora eu já sei o valor da mínima, eu já sei o valor da semínima, da colcheia e assim sucessivamente. Professor, então vamos lá. No compasso 2 por 4 eu posso colocar semibreve? Não posso. Mas por que eu não posso? Eu falei que a semínima vale um tempo, a mínima vale 2 tempos. Qual é o maior valor que pode entrar no compasso 2 por 4? 2 tempos, não é, gente? Porque o número lá em cima já não é 2. Então eu não posso colocar mais que isso. Se a mínima vale 2 tempos, a semibreve não vai valer o dobro da mínima? Então ela vai valer o quê? 4 tempos. Então eu posso colocar uma figura com valor de 4 tempos no compasso onde só pode entrar 2 tempos? De jeito nenhum. Então a semibreve nem irá aparecer quando eu tiver o número superior 2, tá? Ou o número superior 3. A semibreve não pode aparecer porque ela vai valer 4. Isso é, se eu tiver o número inferior sendo 4, ok? Então vamos lá, vamos analisar este compasso binário, tá? Que eu passei aqui para vocês. Ó, o primeiro compasso aí, eu tenho 2 semínimas, tá? A primeira semínima vale um tempo, a segunda também vale um tempo. Logo, eu juntando essas duas, eu vou ter 2 tempos. Fechei o compasso. No segundo compasso, eu tenho uma semínima e eu tenho uma pausa da semínima. A pausa da semínima não tem o mesmo valor que a figura positiva? A figura negativa não tem o mesmo valor? Então, logo, eu vou ter 2 tempos do mesmo jeito. No terceiro compasso, apareceu aí para mim colcheia, colcheia e semínima. Será que esses valores estão corretos? Então, ó, analisando a semínima, eu de cara eu já sei que a semínima vai valer um tempo. Por quê? Por causa do número inferior que é 4, tá? Eu já sei que a semínima vale um tempo. Beleza. Então, se a semínima vale um tempo, eu preciso de ter mais quantos tempos para fechar este compasso? Um tempo, correto? Então, o que acontece? A colcheia, ela não vale a metade da semínima? Ah, professor, mas como assim? Lembrando, vamos voltar para o quadro de valores. Olha aqui, quadro de valores. A semínima, ela não vale o dobro da colcheia? Não é o dobro da colcheia? Exatamente. Então, quantas colcheias que eu preciso para ter uma semínima? 2 colcheias. Então, olha aqui, no terceiro compasso. Eu tenho 2 colcheias e uma semínima. Fechei o compasso. Certinho, ok? No quarto compasso, eu tenho 4 semicolcheias e uma semínima. Lembrando que a semínima vale um tempo. Beleza, eu já descartei a semínima. Então vamos analisar agora as 4 semicolcheias. Eu sei que a semicolcheia vale metade da colcheia, correto? Então, eu olhando para o compasso anterior, eu vi que eu tenho 2 colcheias e elas equivalem a uma semínima. Não foi isso mesmo? Então agora o que acontece? Se eu pegar 2 semicolcheias e 2 semicolcheias, eu irei ter exatamente o quê? Uma semínima, tá? Somando as 4, eu irei ter uma semínima. Então este compasso está correto. No próximo compasso, que é o quinto compasso, eu tenho aí uma mínima. Mínima. Professor, mas está certo só uma figura mesmo aí? Lembrando que eu preciso de 2 tempos em cada compasso, correto? Beleza, fechou. A mínima, ela não vale o dobro da semínima? Sim, a semínima não vale um tempo, correto. Semínima mais semínima, eu vou ter o quê? Uma mínima. Então, uma mínima preenche todo o meu compasso. No sexto e último compasso, eu tenho uma pausa de quem aí? Que fica na terceira linha. Eu tenho uma pausa da mínima.
tá? Eu tenho uma pausa da mínima. A pausa da mínima, ela tem o mesmo valor da mínima, porém em silêncio. Então, eu fechei o compasso aí? Fechei todo o compasso. Então, eu não tenho mais nada que fazer aqui. Então, todos estes compassos estão corretos, tá ok? Iremos agora passar para o compasso ternário, que vem de três tempos em cada compasso, tá ok? No primeiro compasso, não, observando primeiro, ó, vamos observar, analisar tudo. No início do compasso, eu tenho o número 3 e o número 4. Quer dizer, o número superior, ele é 3, então ele indica a quantidade de tempos em cada compasso. O número inferior, ele é 4, ele me indica qual a figura que irá valer um tempo em cada compasso, ok? Então, assim, eu preciso de ter 3 tempos em cada compasso, lembrando que a minha figura que irá valer um tempo será a semínima, tá joia? No primeiro compasso eu tenho 3 semínimas. Então, ó, a semínima eu já sei que vale o quê? Um tempo. 3 semínimas, deu 3 tempos? Deu 3 tempos, fechou. Não preciso mexer com mais nada aí. No próximo compasso, eu tenho uma mínima e uma semínima. A mínima não vale o dobro da semínima? Sim. Então, eu já tenho 2 tempos. E a outra figura eu nem preciso contar, que eu já sei que a semínima vale um tempo. Então, 2 mais 1, 3. Fechei o compasso. No terceiro compasso, eu tenho 2 colcheias, uma semínima e uma semínima. Semínima com semínima, eu já faço a conta direto. Semínima com semínima, eu sei que vai valer 2 tempos. E as 2 colcheias? Eu sei que a colcheia vale a metade da semínima. Então, eu juntando as 2 colcheias, eu vou ter uma semínima. Então, eu terei os 3 tempos aí? Terei os 3 tempos, certinho. Quarto compasso, eu tenho 4 colcheias e uma semínima. Então, vamos lá. Colcheia mais colcheia é igual a semínima. Colcheia mais colcheia é igual a semínima. Então, eu tenho 3 semínimas aí. Somando tudo, eu vou ter 3 tempos. No quinto compasso, eu tenho 4 semicolcheias, uma semínima e 2 colcheias. Se eu somar as 4 semicolcheias, eu terei uma semínima. Se eu somar as 2 colcheias, eu também terei uma semínima. Então, ao final disso tudo, eu tenho 3 tempos. A última figura, ainda não foi passada, é uma figura pontuada. O que acontece? Toda figura, quando tem um ponto à direita dela, este ponto ele aumenta metade do valor dessa figura, tá? Então aí no caso, essa figura que valia 2 tempos, ela passou a valer 3. Metade de 2 é 1. Por exemplo, se eu tivesse uma figura de 4 tempos, se eu tivesse um ponto de aumento na frente dela, iria aumentar na metade, que é 2. Então ela iria passar a valer 6 tempos. E assim sucessivamente, tá? Na música, esse ponto de aumento ele é muito usado, tá? Lembrando que ele é um ponto colocado à direita da nota, tá? Ele não é um ponto colocado acima da nota, tem a diferença. Acima da nota ele é chamado de staccato, tá? Ele diminui o valor da figura e à direita da nota ele aumenta o valor da figura, tá joia? Passando agora para o compasso quaternário, que é 4 tempos cada compasso. Nós temos aí o número superior é 4 e o número inferior também é 4. Lembrando que o número superior ele indica a quantidade de tempos em cada compasso. O número inferior ele indica qual a figura que irá valer um tempo em cada compasso. Tá ok? 4 por 4. O primeiro compasso nós temos aí 4 semínimas. Cada semínima aí valendo um tempo. Eu tenho que ter quantos tempos em cada compasso? 4. Então, se eu somar essas 4 semínimas, eu terei 4 tempos. No segundo compasso, eu tenho aí 2 mínimas. Eu sei que a mínima vale o dobro da semínima. Então, o que acontece? Eu tendo aí uma mínima, automaticamente, então, eu tenho 2 tempos. Mais uma mínima, mais 2 tempos. Então, eu tenho aí 4 tempos. No terceiro compasso, eu tenho 2 semínimas e uma mínima. 2 semínimas eu sei que é 2 tempos. A mínima eu também agora já sei que é 2 tempos. Então, somando essas 3 figuras, eu tenho 4 tempos. No quarto compasso, eu tenho 2 colcheias. Pode observar que o colchete aí, ele é um só.
Pode observar que essa figura ela está, a gente não fala que é ligada uma figura à outra. Eu tenho um colchete, um único colchete, tá? Para simplificar a minha escrita, para não ficar muito embolado. Então eu tenho duas colcheias, uma semínima, mais duas colcheias e uma semínima. A colcheia ela não vale a metade da semínima? Correto. Somando as duas colcheias eu terei uma semínima. Então eu seria semínima, semínima, semínima e semínima. Somando as quatro eu teria 4 tempos. No quinto compasso eu tenho aí 4 semicolcheias, duas colcheias, uma semínima e uma semínima. Lembrando que a semínima vale um tempo. Se eu sei que a semínima vale um tempo, a figura que vem depois é a colcheia. A colcheia ela vale o quê? Ela vale a metade da semínima. Então eu preciso de duas colcheias para ter uma semínima ou 4 semicolcheias para ter uma semínima. Então deu certinho. 4 semicolcheias é igual a semínima. 2 colcheias é igual a semínima. Então seria 1, 2, 3, 4 tempos. No último compasso aí, apareceu para mim a semibreve. A semibreve, qual vai ser o valor da semibreve nesse compasso? Ó, eu sei que cada semínima vale um tempo. Semínima mais semínima eu tenho uma mínima. A mínima vale 2 tempos. A mínima não vale a metade da semibreve? Sim. Então, 2 mínimas é igual a uma semibreve. Uma semibreve vai valer 4 tempos. Então, ela fechou todo o meu compasso. Ok? Então, agora eu irei falar rapidinho, referente às outras fórmulas de compasso. Por exemplo, quando o número inferior for diferente, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 por 8, qual que é a figura de número 8? É a colcheia. Então, o que acontece? Neste compasso 2 por 8, a figura de número 8 é quem irá valer um tempo. Qual que é a figura de número 8? Colcheia. Tá? Então, cada colcheia neste compasso irá valer um tempo. Suponhamos que eu tenho 3 por 16. Qual que é a figura de número 16? Semicolcheia. Então, no compasso 3 por 16, a semicolcheia é quem irá valer um tempo. Então, é por isso que eu falei com vocês no início da aula que as figuras não têm um valor determinado sem a fórmula de compasso. Tá joia? Então, eu nunca posso falar que a figura vale X ou vale Y sem eu ter a fórmula de compasso antes. Tá joia? Então, se vocês verem uma partitura aí que não tem a fórmula de compasso, por favor, não toque, porque vocês irão conseguir saber que música que é, tá? Então, assim, ninguém faz isso não, tá, gente? Não fazemos isso. Nós não ficamos sem colocar a fórmula de compasso numa escrita musical. Suponhamos que eu tenha aí 4 por 32, tá? Qual que é a figura de número 32? A figura de número 32 é a fusa, é a fusa. Então, o que acontece? Cada fusa é quem irá valer um tempo em cada compasso. Tá joia? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e na próxima aula eu irei aprofundar um pouquinho mais em fórmulas de compasso, em o que a gente chama de unidade de tempo, unidade de compasso, que isso irá ajudar a gente também a preencher compasso. Ah, professor, mas eu não irei trabalhar com escrita. Eu não vou escrever, eu só vou tocar. Mas você precisa saber ler. Como que você sabe ler sem saber escrever? Não tem lógica, não tem como. Ah, professor, mas como assim? Por exemplo, se uma pessoa escreveu lá, hoje em dia, gente, nós não temos muitas partituras manuscritas, não, tá? Normalmente as partituras hoje em dia são digitadas, tá? São todas digitadas, temos diversos softwares aí para escrita musical. Então, geralmente não usamos fazer muito esse manuscrito. Mas o homem é falho, né? Pode errar. Então, aí o que acontece? Por exemplo, no compasso 2 por 4, eu sei que pode entrar 2 semínimas. Aí vai lá, a pessoa coloca 2 semínimas e uma colcheia. O que aconteceu? Passou o meio tempo. Se eu não souber escrever, eu vou saber que essa escrita está errada? Na hora que eu for fazer o cálculo, eu vou saber que esse cálculo vai dar errado? Não vou saber. Eu só vou saber na hora de tocar que eu vou ver que não vai bater. Não vai estar batendo. Opa, peraí, passou meio tempo, o que está acontecendo? Onde que está o erro aqui? Se eu não souber escrever nem ler, como que eu irei saber se está certo ou não? Tá joia? Então, na nossa próxima aula, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre isso. Tá joia? Então, tchau, tchau e até a próxima.